Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Josué. Hoje eu vou estudar com vocês a história de duas pessoas. Josué capítulo 2. Aí a gente tem projetado, né? Agora nós estamos chique. Gente, vocês acreditam que eu não estou enxergando ali? Acho que a miopia aumentou. Vou tentar ler ali, olha lá. Primeira história que eu quero estudar com vocês é a história de uma prostituta. Verso 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Verso 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Amém? Aqui eu acho interessante porque muitos teriam às vezes um preconceito com essa mulher. Muitos não parariam para conversar com essa mulher que era uma prostituta. E aqueles 2 espiões, eles entram na casa dela. Eles sabiam que ela era prostituta. E essa prostituta esconde esses 2 homens. Deus livra não só essa mulher, mas toda a família dela. Porque a Raabe, ela acreditou num Deus que ela não conhecia. Ela acreditou num Deus que ela ouviu falar, que ela ouviu histórias. Ela nunca tinha vivenciado um milagre de Deus. Ela nunca tinha ouvido uma pessoa falar: Deus fez isso na minha vida, como a gente ouviu aqui a Juliana dando testemunho hoje. Ela só ouvia histórias de um povo distante. Era o Deus daquele povo. Essa mulher, no coração dela, ela creu. E isso às vezes é até um puxão de orelha pra gente. Porque a gente às vezes está aqui, a gente vê, a gente presencia milagre atrás de milagre, Deus operando na vida das pessoas. E muitas vezes naquilo que a gente precisa, a gente não consegue ter fé, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue lutar, perseverar. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele não está interessado na nossa história. Deus não está interessado naquilo que a gente fez até hoje.
Deus não está interessado naquilo que você tem para oferecer para Ele, na sua capacidade, nos seus estudos, nos seus cursos de especialização, de pós-graduação, no seu poder de influência. Deus está interessado única e exclusivamente no seu coração. O interesse dele é na sua vida. Ah, mas Deus usou essa prostituta para salvar os 2 espiões. Gente, Deus é Deus. Se Raabe não tivesse com o coração dela preparado para receber a salvação que ela recebeu, Deus tinha livrado os 2 homens dele, os 2 espiões, de outra forma. Deus não precisa das nossas mãos, Deus não precisa da nossa vida. Mas Ele nos ama e Ele está interessado em nós, não no que nós podemos fazer para Ele. E o interessante é que uma mulher prostituta, com um passado sujo, com uma história que é totalmente contra aquilo que Deus nos ensina, contra os princípios de Deus, ela é usada para proteger 2 espiões que iriam trazer depois consigo todo o exército de Israel para destruir aquela cidade. Uma cidade fortificada, uma cidade fortalecida, toda cercada de muros. Deus salva a família dessa mulher. Olha lá o verso 25, se eu não me engano. De Josué capítulo 6. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Essa prostituta, essa mulher pagã de outro povo, começou a fazer parte do povo de Israel. Olha que tremendo. E o Novo Testamento, olha lá, o apóstolo Paulo fala dela. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Gente, a fé pode tantas coisas. Muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã. Às vezes você já é até líder dentro da igreja e você não tem fé. Você não tem fé para remover uma montanha que aparece na sua frente. Você não tem fé para conseguir vencer uma resistência, uma dificuldade no seu relacionamento conjugal. Você não tem fé para romper profissionalmente. Você não tem fé, muitas vezes, até para liberar perdão para alguém que te magoou. Essa prostituta que nunca teve uma experiência com Deus antes desse momento, nunca tinha sentido Deus, nunca tinha ouvido falar de um Deus que ama e que está perto. Ela ouvia falar de um Deus poderoso que abria o caminho para a frente de Israel. Ela acreditou nesse Deus. E eu acredito que no coração dela ela falou: eu preciso desse Deus. Eu preciso sair aqui dessa Jericó e fazer parte desse povo que tem esse Deus que pode todas as coisas na terra e nos céus. Amém? Deus está interessado no seu coração. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus está interessado no seu coração. Amém?